Já estamos aqui de volta com o programa Sinais de Fumaça. E lembrando que você pode participar aqui ao vivo via chat da TV Biosegredo, mandando suas mensagens, seus sinais de fumaça, seus comentários, suas perguntas, suas questões. Fazer como o Ninon. E ele manda aqui uma questão. Na verdade, ele manda um arrou. Arrou, guerreiros! Grande tema. Olha a teia funcionando. Vocês por aí e nós outros espalhados por este mundão, conectados nessa mesma teia. Grande abraço daqui do Sul, Ninon. Olha aí o Ninon. Ninon Kramer, né? Grande cara, né? Grande cara, um amigão, um amigaço mesmo, né? Um cara assim, de boa, gente de boa, de bem, sempre de bom humor, né? Arro, Ninon, um grande abraço. Ele confecciona tambores, né? Tem uma oficina de confecção de tambores. Qualquer dia nós precisamos trazer o Ninon aqui, né? Aqui para São Paulo, né? Quando ele aparecer aqui em São Paulo, a gente precisa trazer ele aqui para... Se eu não me engano, ele vai estar em Campinas. Ninon, manda aí as datas. Acho que, se não me engano, ele vai estar aqui em Campinas. E é engraçado que um pouco antes de nós voltarmos aqui do intervalo, o Getúlio, que está aqui, aqui no estúdio, perguntou, cadê o tambor aqui do programa? Dessa vez o tambor não veio para a gente tocar, mas a gente vai trazer o tambor. Veio a energia do tambor. Veio a energia do tambor através da mensagem aqui do Ninon, que é uma das pessoas que iniciou aqui no Brasil, talvez uma das primeiras que trouxe aí a confecção, as oficinas de confecções de... Ensinou muita gente também a confeccionar tambor. Isso, né? Eu mesmo tenho um tambor de uma oficina que eu fiz com ele, assim, tal, meu bebezinho ali, tem toda a energia, a gratidão do Ninon Kramer, né? Muito bom. Obrigado, Ninon, um abraço. Quero falar agora de outra pessoa, do Lauro, que está prestigiando o nosso programa através lá do seu empreendimento da Pousada do Bosque dos Beija-Flores. A Pousada Bosque dos Beija-Flores é um santuário ecológico, né? Santuário ecológico, onde tem lá todo um reflorestamento. Ela fica na estrada para Sobradinho, em São Tomé das Letras. Para quem não conhece, São Tomé das Letras é um lugar que vale a pena ir lá, né? Tem aqui o telefone 39-3237-1154 e o site www.bosquedosbeijaflores.com.br, né? A pousada está dentro de um santuário ecológico, né? O que é isso, santuário ecológico? O Lauro ele comprou aquelas terras com recursos próprios, né? E aquilo estava tudo desmatado, fruto de queimadas, coisa de pastagem e tal. Então ele resolveu reflorestar aquilo, né? Então ele colocando árvores nativas em conjunto de pessoas, ambientalistas, tudo isso e tal, ele reflorestou todo o bosque do Brasil. Depois ele comprou mais terras ali em volta, né? Então hoje aquilo está tudo dentro de um santuário ecológico. Tá? E ali ele fez uma pousada, num lugar lindo, maravilhoso, né? A pousada que tem todos os recursos, assim, muito gostoso de se ficar. Ultimamente ele inaugurou a parte de terapias lá também, com ofurô e massagem, exatamente, a coisa está novinha lá, faz acho que umas 2 semanas que isso foi inaugurado. Então na próxima vez que se você está pensando em ir para algum lugar legal, recomendamos São Tomé das Letras, Bosque dos Beija-Flores. Procura o Lauro lá, fala que você assiste o nosso programa, tal, que ele vai tratar você com muito carinho. Aliás, ele trata todo mundo com muito carinho, né? Grande amigo. Que bacana. E ele trabalha lá com cristais, tem cristais lá nessa pousada? Pois é, São Tomé das Letras é um lugar que está totalmente em cima, é uma montanha que é de pedra. Né? Ela é totalmente de pedra. Ali tem uma exploração até de um minério, né? Assim, de pedra São Tomé. A pedra São Tomé é aquela que as pessoas conhecem de ser usada em piscina, que é bem porosa, né? Tem gente que faz acabamento de paredes com aquilo também, tal. Então tem uma extração, né, de pedras lá, que até estava, digamos, atrapalhando a ecologia lá, sabe, do lugar, tudo isso, assim, né? E até por causa da ação lá de algumas pessoas como o Lauro, tal, sabe, hoje a coisa virou um pouco mais sustentável lá, né? Não deixaram de fazer a exploração das pedras, né? Mas hoje já não se joga tanto assim, sabe como antes jogava, que não usa, tal, não. Agora tem toda uma reutilização, né,
do material, né? E agora, é interessante, né, que São Tomé é uma montanha. Você vai subindo, 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 é uma montanha, tá? E ela é totalmente de pedra, essa montanha. Tem uma história que é real, que para fazer o cemitério lá da cidade, eles tiveram que trazer terra lá debaixo do sopé da montanha, para botar lá umas camadas, tudo isso, para poder enterrar a pessoa, porque senão você batia, só dava na pedra, né? Então você imagina, tá, a energia que tem um lugar que é uma montanha enorme, né? Você lá de cima, do topo lá de São Tomé das Letras, você vê o horizonte todo, você vê 360 graus, né, nas pontas da cidade, assim, né? Então você imagina como é estar num topo de um lugar com essa energia toda, com essa coisa das pedras, né? Quem esteve lá sabe do que eu estou falando. Quem não esteve, só estando lá para ver o que é, sabe assim, qual a energia que rola, né? Então, essa coisa são os avós pedras que estão, né, totalmente ativos e operantes ali naquele lugar, em São Tomé das Letras, né? E é das pedras que a gente vai falar um pouco agora, né? Assim, vou pedir pro Alexandre colocar o próximo slide, né? Assim, que fala sobre os cristais. Olha lá, esses daí são cristais de rocha, né? As pedras são seres vivos, são chamados na sabedoria nativa, né, de avós pedras, né? São as avós. Por quê? Porque eles são o elemento mais antigo que existe aqui na Terra. Né? Essas pedras, esses cristais, normalmente são encontrados dentro de cavernas, né? Fruto assim da ação da terra, da água e da pressão durante, né, milênios, né, que vão se formando esses cristais de rocha, né? Assim, não só esses, né, que são muito lindos, maravilhosos, né? É interessante a natureza, né? Essas pontas, elas são sempre sextavadas, né? Elas têm sempre 6 lados, né? Todas elas que você procurar, ela tem esses 6 lados. Enfim, mas as pedras representam sabedoria. Eles são arquivos vivos, né? Por isso que pessoas que mexem com os elementos, com os cristais, com as pedras, né, elas estão transmitindo aquela sabedoria das pedras para a pessoa, né? Existem terapias onde se coloca pedras nos chakras, né? Tem terapias de pedra quente, tem várias coisas, né? Gente, cristaloterapia, né? Muita gente que mexe com as pedras, são as avós pedras, né? Aquelas que têm um monte de conhecimento, como se fosse um arquivo de conhecimento, tá? À disposição, à nossa disposição, só esperando a gente reconhecer, entrar em contato, entrar na frequência, para receber todas essas informações. Conta-se uma lenda, conta-se uma história de que antes aqui no planeta era um planeta que não tinha muita vida. Mas então, com o movimento dos astros, o cosmos, o universo, muitos fogos flutuavam pela escuridão do espaço. E na essência desses fogos que flutuavam na escuridão do espaço, existia o germe da vida. E no germe da vida, a essência da poeira das estrelas eram os cristais, que flutuavam. E certa feita, esses cristais colidiram com a Terra e com o planeta e se espalharam por ele. E dizem que os cristais trazem a memória dessa história desde a criação, desde os primeiros tempos, desde os primeiros momentos, desde os primeiros movimentos dos astros e da vida, da formação dessa expressão que nós estamos inseridos, do universo, do cosmos. É tão abrangente quando se conta essa história, mas quando você pega um cristal, é como se ele trouxesse a memória de todo esse conteúdo de informação. É por isso que diz que cada cristal, ele através da sua história e da intenção daquele que o manuseia, consegue alcançar seus determinados fins. Porque ele tem o poder de materializar, de focalizar, de trazer para a matéria esse fogo estelar, essa intenção estelar, e trazer para a realidade, tornar aquilo real. Muitos xamãs carregam no seu Medicine Bag, na sua sacola de talismãs, cristais, porque são as riquezas do universo, são riquezas que trazem essa sintonia, esses espíritos ancestrais. Ele também é vivo. Ele é vivo e ele é parte dessa construção
de um processo de cura para o planeta. Ele traz mensagem e ele traz energias e vibrações que podem auxiliar, por exemplo, no desbloqueio das suas conexões energéticas. Por exemplo, pode estar ajudando, a gente falou de casa, na vibração da sua casa. Pode, por exemplo, auxiliar no funcionamento energético desse relógio que eu estou usando. E ele, inclusive, esses cristais, ele tem um pouco lá, dentro do seu corpo, na glândula pineal. Já se abriu lá a glândula, e lá no centro da glândula pineal tem cristais, pedacinhos de cristais. Não se sabe para quê, mas ele diz, os xamãs, que é para captar essas energias estelares, essas inspirações, essas conexões com algo superior e potente. É tanto que, com pesquisas com pessoas que trabalham com mediunidade, com espiritualidade, existe uma quantidade maior de cristais nessa glândula pineal. Olha que interessante. Não é uma natureza morta, mas é um espírito vivo. Então, passe a respeitar um pouco mais os cristais. Deixe a parte de misticismo de lado e veja a essência que ele transmite. E quando você for pisar, por exemplo, nas pedras, reconheça elas como irmãos pedras mesmo, como seres que têm uma história. E vamos respeitar essas pedras que trazem essas histórias. Vamos respeitar essas conexões todas, respeitando a nossa casa, por exemplo. São várias pedras que estão lá, que foi extraído em determinados lugares, até de montanhas, para construir a sua residência. E aí você pode até conversar com elas, agradecer por ela estar trazendo proteção nesse sentido, onde ela está ali na sua casa. Isso é muito gratificante. A gente falou de árvore, de celebração. Se você passa a celebrar essas pequenas coisas celebra junto com você, e sua vida torna-se realmente uma verdadeira bênção. Uma conexão bem profunda com esses espíritos da natureza que estão agindo com os espíritos que você é. E tem uma coisa muito fácil de se fazer. Você deve ter aí na sua casa, né, objetos, anéis, né, assim, colares, tal, de pedras diferentes, né? Você já deve ter feito isso também. Você segurar na mão um deles, sabe, um por um de cada vez. E você vai sentindo a diferença de vibração que tem cada um deles. Cada um emite uma energia diferente, cada um está numa frequência diferente, né? Então, sabe, todos eles estão ali de alguma forma para ajudar, né, a gente. Então veja a informação, se aquela pedra de alguma forma está na sua vida, na sua casa, lá dentro da sua casa, mesmo enfeite, sabe? Procure ver qual é a informação que ela tem para passar para você, tá? Em geral, né, assim, no xamanismo a gente fala que não somos nós que procuramos as coisas é que procuram a gente. Arro. E acho que a gente está aqui no nosso horário de ir para um rápido intervalo. Voltamos já aqui com o programa Sinais de Fumaça pela TV Biosegredo. Até já. Até já.